Paz do Senhor a você e a sua querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na palavra de Deus. Para tanto, eu convido você a ler comigo um texto bíblico no Salmo 119, os versículos 59 e 60. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Queridos, no vídeo de hoje nós vamos estar falando nesse texto que acabamos de ler, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos meditando no livro de Ezequiel, que eu confesso que foi um dia muito corrido para mim e não deu para a gente dar uma estudada sobre o tema que a gente ia meditar. Portanto, no dia de amanhã a gente vai voltar da sequência àqueles estudos que a gente está fazendo sobre o livro de Ezequiel. Peço a compreensão de todos, tá bom? Mas bem, esse vídeo também vai ser bastante curto, exatamente porque nós não tivemos um tempo óbvio para tal. Mas eu quero com os senhores, nesse rápido tempo, observar algumas condições, algumas situações, algumas verdades que nós encontramos aqui declarada pelo salmista que escreveu este salmo. No versículo de número 59 ele diz: Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. O que ele está dizendo aqui é que ele analisou a forma como ele estava vivendo, porque a palavra caminho aqui que ele diz tem a ver com a forma de vida que ele estava vivendo. Assim como um caminho leva-nos a uma determinada direção, um determinado lugar, assim as nossas atitudes também nos levará a determinadas circunstâncias. E ele observou. A palavra observar significa buscar os detalhes, as minúcias daquilo que nós estamos querendo entender, saber. E ele disse, considerei os meus caminhos. Ou seja, ele fez uma reconsideração das atitudes, do comportamento que ele estava vivendo. E ele teve por conclusão que estava totalmente diferente daquilo que era propósito do Eterno. E ele diz que quando aconteceu isso, ele não deteu os seus pés, não é? Ele não atrasou, ele não demorou de voltar para os testemunhos do Senhor. Meus queridos, quantas vezes na nossa vida precisamos fazer como o salmista fez? Reconsiderar o nosso caminho, analisar a forma como nós estamos vivendo, se é aquela forma que Deus deseja de nós. As nossas falas, nossas amizades, os lugares que a gente vai, as coisas que nós estamos fazendo. Sim, é um conjunto de coisas que tem que ser policiado diariamente por todos nós. Nós temos que fazer isso sempre. É como um empregado bem intencionado numa empresa, ele sempre vai estar avaliando o seu trabalho, ver se ele está de acordo com a política da empresa. Porque, afinal, ele está ali para ajudar a empresa, mas ele é remunerado. E ele precisa preservar isso. E, para tanto, ele precisa sempre estar avaliando os seus atos, seu comportamento dentro da empresa, ver se está dentro daquilo que é a proposta da empresa. Assim também, queridos, é diante de Deus. Nós precisamos sempre estar avaliando Deus. Estou eu
vivendo aquilo que o Senhor deseja? É essa a forma que o Senhor quer de mim? Então o salmista ele diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés aos teus testemunhos. Ou seja, pela linguagem dele, ele estava indo, apesar de ser um crente, apesar de ser um servo de Deus, mas ele estava se distanciando da presença de Deus, porque ele diz: eu voltei. Veja a coisa, quando a gente analisa a nossa vida, muitas das vezes, mesmo salvo, mesmo você estando na igreja, mas a gente, o meio em que nós estamos vivendo, às vezes nos influencia, às vezes nos conduz a uma forma de vida que não é aquela vida que a gente já viveu, aquela vida que a gente sabe que Deus quer para nós. E somente reavaliando, como eu já falei, todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes, é que a gente vai, é como que fazer um teste para ver se está tudo dentro dos conformes. E sempre que nós fazemos isso, a gente encontra necessidade de voltar para o original, para melhorarmos diante de Deus. Porque nós nunca vamos deixar de ter necessidade de melhora. Por isso, uma expressão bíblica, que o crente, o salvo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Dependendo do lugar onde você habita, você olha para o lado onde o sol nasce e por volta de 5 da manhã, 5 e alguma coisa, você vê aquele clarão bem pequeno por trás dos montes. Mas as horas vão passando e aquele clarão ele vai se desenvolvendo, ele vai aumentando, de forma que ele vai tomando todas as partes da terra. Chega um momento que ele está no centro do céu e de lá ele clareia todo o planeta Terra. Veja que comparação, que simbologia a Bíblia faz em relação a nós. O crente é assim, então nunca nós vamos estar na plenitude nesta vida. Por isso a Bíblia diz: quem está em pé, olhe e não caia. A Bíblia diz outra vez: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então ele diz que considerou seus caminhos e voltou seus pés aos testemunhos do Senhor. Aí o versículo 60 ele diz: apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Os mandamentos aqui têm a ver com a doutrina, tem a ver com o sagrado livro. Ele disse, apressei-me e não me detive. Ou seja, quando ele percebeu que precisava voltar, ou seja, ele viu que estava longe da proposta de Deus para a sua vida, a Bíblia diz, ele diz aqui: eu me apressei, ou seja, eu corri, eu dei passos largos. Porque ele poderia, se ele tardasse, não levasse isso em consideração, ele poderia terminar seus dias de vida naquela situação que ele compreendeu era reprovada pelo Senhor. Ele entendeu que aquela maneira de vida que ele estava vivendo não era a maneira de vida que ele já tinha vivido. E só quem sabe, queridos, ou quem sabe mais sobre a nossa situação, primeiramente Deus e depois nós mesmos. No capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: considere o homem a si mesmo, ou examine-se o homem a si mesmo. Às vezes há pessoas que insistem em dizer que está tudo muito bem. É uma insistência de querer mostrar que está tudo indo muito bem, mas não está. Precisa fazer uma reforma, precisa fazer uma correção, precisa fazer um retorno, precisa realmente se apressar e voltar para o estado de início. O salmista, ele disse que se apressou, porque quando ele fez a consideração da sua vida, ele vendo que estava muito distante,
Ele analisou, eu posso terminar meus dias de vida aqui, agora, nessa situação, e isso vai comprometer a minha vida eterna com Deus. Queridos, que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos ter o cuidado com o salmista de sempre estar considerando o nosso caminho. O caminho aqui tem a ver com obras, como eu já falei, comportamento, atitude, a nossa vida diária, na família, no trabalho, na escola, na igreja, com nossos amigos, enfim. Tudo aquilo em que você está colocando as mãos, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você olha, tudo aquilo que você está fazendo é tido aqui como caminho. Precisa estarmos fazendo sempre uma consideração, ou seja, uma análise para ver se está dentro daquilo que Deus quer de cada um de nós. Deus abençoe você. Eu vou fazer uma oração e você pode orar comigo, tá certo? Nessa oração, vamos orar pela irmã Sueli, que eu tenho sempre pedido aqui. A nossa irmã tem um problema de saúde muito sério, mas ela continua crendo que Deus é o Senhor, pode muito bem curar. Querido Deus, em cuja presença nós estamos, a nossa gratidão, Senhor, poder falar a Tua palavra outra vez. Que esta palavra, Senhor, ela possa alcançar os corações, a mente, ou interior de todos aqueles que tiverem acesso a este conteúdo. Pai bendito, eu te peço por todos os enfermos, entre eles a irmã Sueli. Estenda as mãos sobre estes milhares que precisa de um socorro da tua parte. Te peço pelas famílias, eu te peço pelos casais, pelos filhos, pelos lares. Eu te peço, Senhor, por aquelas famílias que estão passando turbulência dentro do seu lar. Te peço pelos presos que estão aprisionados, salva estas vidas. Abençoa a tua igreja, Senhor, nesta cidade, no Brasil e no mundo, os missionários. Abençoa, Senhor, a todos que estão indo às suas atividades nesta hora, os que estão voltando. Prospera o dia dos que iniciam e dá um descanso, Senhor, àqueles que voltam. Abençoa este canal. Faz esse canal crescer em número e em qualidade. Pai bendito, dá-me humildade, sabedoria e graça para falar a Tua palavra. Tu sabes que o meu desejo, Senhor, é ajudar a outros a conhecer um pouco mais a Tua soberana vontade. Pai, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início do vídeo, nós descontinuamos por hoje o assunto que nós estamos falando de Ezequiel, porque o dia foi muito corrido. Mas amanhã a gente vai dar sequência, seguindo, falando sobre Ezequiel, o Atalaia de Deus em Israel. Peço a você que se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e mande para o máximo de pessoas que você puder. Assim você vai estar ajudando muito esse canal a alcançar outras pessoas depois de nós. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.